Agora, a outra coisa que seria o processo a coisa da cirurgia de sangue, sabe? E ele tem um cheiro, a pessoa vai tomar chá e fora. E ele pergunta. Está entendendo? Isso não é poesia, tá? Então, a gente vê que há uma intransitividade do processo. Se eu quisesse poder pensar, essas coisas como se a gente... Por que isso é tão sensível? Ele perguntou para mim, por que isso é tão sensível que ele não pode fazer? Porque às vezes ele precisa jogar de lá e acha. Agora, o que você passa? Dentro do processo da interassistividade, a pessoa vai fazer e ela fica mais eficaz. Entende? Com o tempo. Digo que ela cria uma oferecimento até não se considera dizer que faz que vai acumulando sempre mais ou menos do mesmo jeito. Tudo é especialização. Minha gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a consciência organizadora dentro da holomaturologia. Quem é a consciência organizadora? É quem organiza ou tem capacidade de organizar, ordenar, arrumar, coordenar, assentar, planejar e regularizar as realidades da própria vida humana. E, em certos casos, alcançando até a organização do entorno das para-realidades da vida extrafísica ou do holopensene integral pessoal. Agora, nós falamos o estilo Monk de ser sem patologia. Então, veja, a organização que eles querem, que lá é até exagerada a organização que faz, mas de uma maneira patológica. Agora, veja, é preciso a gente ver. Aqui tem muitos monks sem patologia, que são as pessoas mais disciplinadas. A pontualidade pessoal, a agenda pessoal, a gerência do tempo pessoal, a melhoria natural do ambiente no qual chega a consciência organizadora, o tom pessoal do equilíbrio das coisas, o alto potencial da quebra da desordem, a incineração dos lixões pessoais, a eliminação das gorduras, a desconstrução dos dogmas, o desembaraço dos próprios passos. Sob certo aspecto, é o seu processo de arrumar os livros. É isso aí. Agora, no fim nós falamos aqui, sem a organização pessoal, todos os rendimentos da consciência permanecem aquém das próprias potencialidades, ocorrendo desperdício evolutivo de todas as naturezas patológicas. No teste pessoal simples, da escala de 1 a 5, perante a auto-organização, onde você se coloca? Você é mais organizado ou menos organizado? É bom que cada um aqui responda a sua parte se precisar. Como a maioria já é muito organizado, eu não acho que para 51% a gente desconta aqui, tá certo? Agora, eu quero dizer que esse é o 1178, o verbete tem 3 páginas, 43 logias e 10 máximos. Eu não sei se bateu aí, bateu com o seu? Agora, eu quero dizer também que nós estamos offline. Nós estamos fora do processo. Então, tem uma coisinha que eu quero falar que não vai adiantar. Eu vou esperar para ver se a gente chega no online. Agora, veja, devem estar trabalhando com algum problema na cidade, aí, com a eletricidade. Porque, como eu disse aí para a Kátia, essa noite era 3h18 quando houve um apagão. Depois, às 4h20, houve outro apagão. Agora, é apagão que eu não sei se demorou, porque eu não tenho apagão. O motor gerador só dá aquele, sabe, ele pisca e não afeta o meu computador, porque eu tenho também o meu break.
Então não tem jeito. Agora, se eu tenho lá as televisões ligadas, apaga tudo. Eu tenho que começar tudo na estaca zero, depois ligando tudo direitinho. Aí não. Meu computador eu nem te ligo. Então eu não sei se houve apagão ou não houve. Porque conserta na hora. Foi? Mas então deve ser, esse das 3 deve ter sido curto, porque depois deve ser o das 4 que foi então. Porque o problema era o seguinte, foi 13h18 e 4h20. A minha memória, você sabe, ela é fotográfica. Eu estou falhando na memória devido aos remédios que eu estou tomando. Mas, por exemplo, quando é termo assim que eu vi, eu não esqueço. O número, às vezes, é mais fácil de você lembrar em certas coisas, depende da circunstância. Agora, o que é bom nessa história é o casamento do motor gerador com os dobreques desse tamanho que eu tenho. Então, isso aí é o máximo. Eu nem te ligo, não dá nada. Eu nem preciso de colocar save, nada disso. Não preciso de salvar nada. Eu vou levando minha vida. E outra coisa, eu trabalhei das 2 às 6, direitinho o horário. Eu terminei o verbete e fiz o outro inteirinho, do início ao fim, completinho. Agora, só falta colocar aqui a etimologia que eu trouxe para dar para a turma aí. Agora, tem um outro novo que eu preciso entregar aqui, se aparecer aí o Everton, o Everaldo. Não, pois é. Eu quero falar o seguinte, é com a Mabel ou o Everaldo, se desaparecerem. Agora, o Ivo, o Antônio, eu estou à procura também. Um dia eles vão aparecer, hein? Tá certo? A gente vai ver, né? Agora, eu quero saber o seguinte, você leu alguma coisa desse verbete? O que você achou? O estilo bom que você gostou, né? Está dentro dessa área. Você pensou e atraiu, a coisa saiu, né? Eu já coloquei logo no início para ver se a coisa fica mais clara, né? Melhor, né? Detalhismo e numerologia. O senhor pode falar sobre a auto-organização emocional? A auto-organização emocional é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela precisa da auto-organização emocional quando ela, por qualquer problema, altera o sistema nervoso neurovegetativo. Então ela esfria as mãos, o coração dispara, há um problema. Ela começa a ver que ela tem um cardio-chakra. Todo mundo que vê que tem cardio-chakra precisa de acertar o equilíbrio emocional. Isso é o primeiro sinal, sintoma, é aquilo que aponta, que é um alerta para a pessoa. Agora, quase sempre, isso aí, antes de chegar, por exemplo, a ter um ataque cardíaco que chama a atenção da pessoa, quase sempre ela esfria as mãos, ela fica excitada, ela se mexe para mostrar alguma coisa. Isso tudo tem. Agora, o que eu vejo todo é o seguinte, essa auto-organização precisa, para a maioria das pessoas que tem algum desequilíbrio, é fazer uma disciplina cortando logo de cara tudo que diz respeito à impulsividade, para a pessoa não ficar precipitada. Então, por exemplo, o ideal seria a pessoa falar para si mesma, não, eu posso errar ou cometer uma omissão. Durante um mês, eu vou pensar 2 vezes, 3 ou 10 vezes sobre o que eu vou fazer. Com isso, ela vai ficar mais lenta, mais vagarosa, mas ela vai errar menos. E ela vai ver como era precipitada. Às vezes é bom que a pessoa faça isso durante um mês. Tem gente que você fala isso, você fala assim, não, eu não preciso disso, em 3 dias eu resolvo tudo. Isso mostra que a pessoa está super pior do que eu estou falando. Você está entendendo? Ela não admite que ela precisa de tempo para melhorar. Agora, veja, a pessoa está assim 10, 15 anos. Você acha que ela vai melhorar em 3 dias? Isso é piada. O temperamento das pessoas, eles são mais rigorosos do que aço. A coisa é muito difícil de renovar, de alterar.
Entendeu como é que é? Então, o processo emocional sério, a gente tem que ver pelo sistema neurovegetativo, é o sistema nervoso secundário aí. É aí que começam as coisas. E se dá também pela falta, então, de reflexão. No caso aqui, a falta de reflexão com o tempo acontece. Agora, com o passar do tempo, a pessoa começa a almoçar e a jantar depressa demais, engole, fala as coisas atropelando, fala depressa. É outra coisa, não tem paciência de esperar ninguém. Eu não estou falando em esperar, não é aquele negócio dos 15 minutos, não. A pessoa não espera nem 5. Eu não, aquela minha teca a gente espera 15. Se a pessoa não vê, que a gente vai embora. Isso tem relação... Mas esperar 15 minutos para uma pessoa dessa é um sacrifício. Com a avidez, a pessoa ávida, assim, a avidez, também tem relação. Pois é, a avidez, o nome que o povo chama para isso é o fominha. O fominha quase sempre é uma pessoa que tem hiperatividade. É a hiperatividade infantil que ficou predominando, que ainda é remanescente ainda na idade adulta. Essas coisas tem, isso existe. Agora, é um processo de ver qual a melhor abordagem para aquela pessoa. Ver o nível que ela está de ansiedade, precipitação, etc. O que o senhor daria assim como receita para uma pessoa que é impulsiva, ávida? Não, isso não tem milagre. O problema é a pessoa querer mudar. Se ela quiser, a primeira coisa que ela deve fazer é ir na mobilidade física vídeo e fazer 10 laboratórios. Para ela ver o alcance e o nível que ela tem. Por exemplo, uma pessoa, só dela chegar e começar a tremer assim, já mostra alguma coisa. Mas isso é pouco. O problema é ela ver a extensão do estrago que essa precipitação e essa impulsividade está causando na vida dela. Então, com o laboratório ela vê. A hora que ela vê que ela não consegue manter o corpo que ela tem, isso é horrível. Mas veja, é o único jeito da pessoa cair em si. Porque ali, ficar 3 horas e meia e a pessoa não aguentar aquilo, não adianta ela se tapear. Não tem ninguém com ela, ela está sozinha, ela está encantuada. O laboratório que nós temos é o encantoamento. Todo mundo fica encantuado lá dentro, não tem jeito, não dá para fugir de si. Por isso que é um laboratório individual, ele é pessoal, egóico. Agora, esse egóico é totalmente anti-egóico. Vocês estão entendendo, né? Agora, na questão, tem níveis, que o senhor estava falando antes, tem pessoas diferentes. Tem níveis assim, por exemplo, uma coisa é você pegar uma senhora que já passou até menopausa e é desse jeito. Outra coisa é você pegar uma menina, uma mocinha de 15 anos que é assim. De 15 anos, às vezes, é até uma coisa mais natural, dependendo da educação que ela tem, que é normal. Agora, o que se passa? É nos 15 anos que a coisa vai piorando. Se for uma moça, se ela ficar precipitada, vamos supor que ela tem uma certa facilidade para comer, há muita geladeira na casa dela, vamos dizer, estoque de geladeira, ela vai começar a engordar. Com isso, daqui a pouco ela fica obesa. E passou ali para os 25, 30 anos, ela não vai mudar mais. Ela já fica deformada para o resto da vida. Então, isso tudo tem que ser examinado com calma. Estou mostrando o caso de moça e uma mulher. Agora, o homem é a mesma coisa. Tem uma opção de coisa também com o homem assim. Agora, outra coisa que cria, às vezes, com o homem é a dificuldade de exposição fluente do laringo chakra. A precipitação afeta o laringo chakra. Então a pessoa, ela trava na hora de falar, tem alguma coisa. Agora isso às vezes é o seguinte, é uma pessoa que tinha muita impulsividade e que foi muito reprimida durante o processo da infância dela e outras coisas mais. Então ela trava. Eu não estou falando que a pessoa tenha gaguez, não é. É só o modo, ela não tem influência para a exposição, entende? Volto na penúltima linha da fatologia, a desconstrução do dogma.
dos dogmas. A desconstrução dos Eu vou dogmas. aprofundar Sim. isso, que são os dogmas O pessoais. problema é o seguinte, a hora que você pega os dogmas e começa a desconstruir isso tudo, mostrando as bobagens que existem e a exploração de umas pessoas contra as outras, né? E essas coisas existem muito. É o que, em parte, o que a gente faz aqui, né? Muita coisa é desconstrução de dogma. Agora, os dogmas aí, eles envolvem mitos, eles envolvem superstições, eles envolvem as chamadas simpatias, eles envolvem os folclores, eles envolvem, enfim, o nome que eu dou para isso, que eu criei, tem uma expressão, que é o processo, você sabe, idiotismos culturais. Agora também existe uma variedade grande, porque a pessoa, é comum as pessoas terem alguns dogmas assim, mais... Sei, mas nós precisamos aqui, dogma, se você for pensar no nível de preconceito, a gente tem que ter. Tem um pouco. Mas veja, tem que ter, não, você tem que ter. Você está entendendo? Outra coisa, você conhece as suas idiosincrasias, por exemplo, que sejam alimentares. Você tem certa intolerância alimentar. Então você sabe que você não pode comer pimentão. É um dogma, você estabeleceu, aquilo é seu. Você chega no lugar, o prato está cheio de pimentão, você não come. A pessoa não vai entender, às vezes, você. Mas você está certo. E outra coisa, o seu dogmatismo tem sua razão de ser. A rigor, isso não é dogma. Mas veja, é um apriorismo, é um preconceito, enfim, é uma convicção sua. Mas então a pessoa tem uma apriorismose, não deixa de ser dogma. Pois é, mas agora o que nós falamos é a hora que o negócio passa da conta e a hora que é patológico. Quando a coisa não é patológica, já não é dogma, a coisa já vê o que é, já não é apriorismose. Essas são coisas pequenas, mas torna-se comum a pessoa, por exemplo, ter um autoritarismo. Ela vai dar uma aula... É peremptória. É peremptória. Ela assevera tudo como se fosse a dona da verdade. Mas isso é o processo do autocrata, né? O totalitarismo. Uma pessoa que é autocrata, ela se revela em tudo que ela faz. Não dá para esconder. É o caso dos ditadores. Agora aqui parece que fala mais dos dogmas pessoais. Esses dogmas pessoais, mesmo sendo leve, mas ele tem uma conotação negativa. A pessoa tem que trabalhar também para... Olha, todos esses hábitos assim muito arraigados, eles são difíceis de ser extraídos, né? Isso demora. Então, a primeira coisa é a pessoa reconhecer que ela tem. Segundo, ela reconhecer que é bom fazer uma reciclagem sobre aquilo. Uma boa parte reconhece, está pouco ligando. Isso é que é o pior. As pessoas não têm reciclagem quando mexe com esse problema que envolve o temperamento dela. Eu tenho uma dúvida nessa questão de preconceitos, do limite. O que é preconceito? O que é um direito de opção da pessoa? Então estaria na patologia? É a hora que a pessoa entra, o limite, a fronteira, aquele última linha da situação, é a hora que a pessoa começa a se insurgir, ela ser intrusiva no direito do outro. Que ela tem que defender o direito do outro. Porque tem pessoa que é assim, não admite certas coisas. É aquilo que eu falei para você, eu vou lá na instituição, na hora que eu vou sentar numa poltrona, porque é que estava lá disponível, eu falo assim, não senta não, que aí é do presidente. Sendo que é no meio de todo mundo, não era mesa de presidente, não tinha nada daquilo. Mas ninguém sentava ali. Então, estava uma senhora em pé e a poltrona sem ninguém. Quer dizer, isso aí é loucura. Então, a pessoa mesmo criou um ambiente de ditadura dentro da instituição. Que é um egão enorme, maior do que a instituição, né? Então, essas coisas peremptórias, você está entendendo? Aquilo que a pessoa assevera como se fosse uma coisa absoluta, definitiva, uma certeza, você está entendendo? Abismal do processo, total, envolvente. É isso aí que está errado. A gente não pode ter isso, tudo aqui é imperfeito.
Aí já se Tudo está em torna andamento, patologia. tudo está em evolução, não tem nada com equilíbrio total. Tá ótimo, obrigada. Valdo, você sempre fala assim para tudo que a gente puder colocar no laptop vai armazenando de informações. Vai porque mesmo se você está pondo muita abobrinha, com o tempo vai ser bom que você vai ver o nível da sua ignorância. Então, se você está fazendo plantação de abobrinhas no laptop, vai chegar um tempo que você vai querer limpar aquilo, etc. Isso é muito bom. Vai levar no BIM, não é isso? BIM. Eu estou me deparando com muita coisa que eu estou colocando e eu estou meio perdida para organizar isso. A gente faz um banco de dados por tema. Você tem que dividir tudo, colocar na ordem alfabética. Isso é que é o ideal. Isso é que eu chamo de arquivística. Mas o nome que eu criei é arquivologia. E outra coisa séria você tem que fazer o balanço. Esse balanço é que eu chamo de inventariologia, o estudo do inventário. Agora, nós temos que fazer inventário de tudo que a gente tem. Por exemplo, uma coisa que eu garanto que muita gente aqui faz, as moças, por exemplo, gostam de fazer inventário de roupa. Não aqui. Quantas blusas vocês têm? Não preciso te falar, estou só falando. Agora, tem gente que gosta de sapato, né? Sapato é uma coisa séria. Você sabe, por causa do fetiche do problema de sapato. Agora, uma coisa muito engraçada é que o fetichismo mais sério que tem é de sapato, você sabe, na internacional. Agora, é por causa da pré-kundalini. Porque o sapato tem muita energia da pré-kundalini. Agora, isso eles não sabem. A gente, 200 barrigadas de rios para esse povo, porque eles não sabem nada disso. Agora, é pré-kundalini. Se vocês nunca, na leitura que vocês já fizeram sobre fetichismo, ninguém nunca falou isso para vocês. Igual porque eles não conhecem nada de parapsiquismo. É o pé também, né? Os homens. Mas o pé kundalini não é o pé. É o pé kundalini. Aqui o pé. Eles falam que é o pé. É o pé kundalínico. O problema todo é esse. Agora, outra coisa, você sabe que o fetiche mais sério que teve historicamente foi as bobagens dos chineses, né? Nisso os chineses cometeram muita besteira, que era um negócio de cortar e fazer a mutilação do pé das mulheres para que o pé ficasse menor, porque era o fetiche. Aquilo é que é historicamente uma das piores coisas que já fizeram na história. Em matéria de fisiologia, anatomia do ginossoma, né? Do corpo da mulher. Então fica aquele pé alteroso, né? Alteroso. Uma coisa horrível. Terrível. E dá dificuldade para tudo. Mas essa loucura de nascimento é uma loucura. Agora, hoje ainda tem muita bobagem, o caso da infibulação, né? Tudo isso é uma loucura. Agora, de vez em quando, os jornais estão trazendo, e os seriados também na televisão, eles estão falando de infibulação. Agora, esses dias, uma dessas séries trouxe um episódio sobre um assunto sério da infibulação. Isso aí é bom para combater essa situação, que é uma vergonha, né? Ainda existe isso, e são 28 países que ainda praticam esses hábitos, vamos dizer, proto-reptilianos, né? Valdo, aqui na A. Sim. Primeiro, uma sugestão. Dentro do atributo, não poderia entrar retilinearidade ou já entra como holomaturidade, já está incluso, já abarca? Aí agora vamos ver o que é que o voto da Minerva dá para essa situação, né? Você estuda aí para nós, o que você acha? Se daria para entrar a retilinearidade. A retilinearidade no âmbito da holomaturidade, é isso? Isso. E uma dúvida, dentro da enumerologia, página 26, queria entender um pouco mais, qual que é a diferença da auto-organização evolutiva da auto-organização proexológica?
Qual a diferença? A evolutiva é a pessoa que está em evolução, tá certo? Então, por exemplo, ela pode estar em evolução. Ela acabou de ser um primata e ela então virou gente. Agora, vai passar alguns milênios ou talvez milhares de vidas para chegar na Apex. Aí vai chegar na Apex e ver que tem proexologia. Então ela vai fazer. É o caso de vocês. Vocês passaram por isso. Agora, eu não acho que vocês passaram assim milênios, né? Foi só centenas. Não foi. Tá certo? Mas você entendeu a diferença? Então, uma é da evolução, a própria fieira das vidas dentro do processo da seriexologia. E agora a proex é nesse nível que já se fala em programação existencial. É a hora que a gente está lúcido para aquilo que vai fazer, é isso. É muita gente na Terra, são 6 bilhões e meio. E não tem nem nada disso, o percentual é mínimo que pensa em programação existencial. Então a evolução está se dando aí de todo jeito, mas ainda está longe ainda, tchau. Não, a situação é precária. Agora, depende de vocês, né, da gente acelerar esse conhecimento, passar do hospital para a mega escola. É isso que a gente espera. Eu conto com vocês para isso. Agora, falando nesse assunto, eu estou vendo com o Max aí. Ô Max, o povo está todo colocando as versões gratuitas dos livros deles em download em diversas línguas. Até o Paulo Coelho já fez isso. Olha que o Paulo é mão de vaca, hein? Se ele está fazendo isso, e lá estão falando que ele faz isso porque a hora que aparece o download, as pessoas se interessam para comprar o livro. Vamos estudar isso aqui para ver o que você faz com os nossos livros, vamos ver o que a gente... Vamos colocar todos eles lá dentro. Os livros da Conscienciologia, eles ao todo são 20 atualmente. Mas tirando os 4 desses pequenos, nós temos 16 que pode colocar lá. Eu, da minha parte, atualmente eu não vejo nenhum obstáculo para a gente fazer isso. Vamos pensar aí o que é que tem que fazer. Quem é que são os técnicos que nós temos que pegar para fazer isso? Agora, se vocês quiserem, coloca um blog, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. O ideal é evitar meu nome, para chamar a atenção mais da Conscienciologia, que eu não quero nada pessoal nisso. Na verdade, tem vários sites que já recebem livros para baixar em download. Sim, né? mas o ideal seria colocar a biblioteca a minha bibliografia, 16 livros de uma vez. Não, isso dá para fazer. Na verdade, a gente já estava querendo colocar 13. A pessoa também vai ficar um pouco perturbada a hora que ela vê que tem 16 livros. Ainda mais esses grandões, etc., aquela coisa toda. Isso é bom, porque ela vai escolher o que ela quer. Agora, seria bom colocar, do jeito que nós temos, na ordem alfabética, os livros, do jeito que o Everton faz, na listagem do livro do mesmo autor. Aqui está na ordem alfabética. Agora, os 4 que tem que tirar são os 3 pequenos, sobre Mega Pensene, e tem também um que é o vocabulário, que aquele vocabulário já está defasado, não precisa. Já tem nos livros. Os outros 3 também já tem agora nesse livro novo. Então, esses 4 podem ser cortados. A gente pode botar também no site da Editares, né? Para a pessoa que entra no site faz o download lá também. O que você acha? Pode. Agora, tem que explicar isso bem. O Paulo Coelho arranjou um site, um blog pirata. Ele mesmo deu o nome de pirata. Você está entendendo? Eles estão usando isso, vários autores já fizeram isso. E eu agora que estava lendo com mais detalhes os processos deles, que a Cecília trouxe, que ela pegou tudo lá, os detalhes disso. Eu vou dar uma estudada numa maneira de viabilizar isso. Agora, coloca os 16 de uma vez. Tá. Qualquer coisa, vão pedir para a turma dos nossos técnicos para entrar nisso. Agora, faz um blog simpático, tá certo? Tá ok. Mas nada de sorriso, não. Uma cara que não seja nem braba e nem também prostituta. Tá certo? E você sabe que existem as caras prostitutas, né? O que está sendo usado mais hoje na internet é cara prostituta. Qualquer coisa tem aquele sorriso que vai de orelha a orelha, né? De lobo da orelha ao outro lobo da orelha. Isso é bobagem.
Vamos fazer. Para dar uma certa seriedade no negócio, que eu também não quero. Nós não estamos fazendo piada disso. Afinal de contas, eu pretendo ainda continuar a ser sério, enquanto eu estiver lúcido. Não é isso? Ser sério. Ser sério. Valdo, não seria o caso de ter também no site da Unescom, porque a Unescom está propondo a cada autor fazer uma página com os seus dados, número de exemplares, dados técnicos sobre a produção. Não seria o caso de ter esses livros disponíveis também nesse site? Pode, mas agora o problema, esses meus, por exemplo, o ideal é colocar num blog só, do jeito que eles estão fazendo. Mas o seu tem uma quantidade agora, no caso de aí da imensa, Editares, né? vai ajudar a Editares. Que a pessoa ali mesmo, ela pode sair do download para o livro, ela pode pedir o livro. Mas não poderia agora, a também Unescom tem que estudar se os outros autores querem fazer isso. É link, e oportunamente fazer aquilo que interessa. Legal essa ideia. O link é ótimo. Botar o link e a pessoa poder entrar na Eu sou página. favorável a colocar tudo aquilo que puder. Nós estamos aí para divulgar o processo. A gente não ganha dinheiro com isso. Então, eu vejo como uma parte séria, boa, importante. É isso? Professor, Sim. à sua esquerda, aqui em cima, à sua esquerda. Na página 26, detalhismo, o item interaxiologia. Interação, a interação, otimização dos meios e qualificação dos fins. O senhor pode aprofundar, por favor? O problema nosso é o seguinte, você usa muitos recursos, como nós estávamos falando ontem, anteontem aqui, sobre o que é meios e o que são fins. Por exemplo, eu dou o exemplo do meu caso como cobaia. O que é que eu fiz na minha vida como meios, mas os fins, ou aquele fim, aquele objetivo, de muitos anos eu custei a chegar lá. Agora veja, os meios servem justamente para você fazer essa otimização. Você está entendendo? É um jeito de você otimizar os seus fins, a qualificação desses seus fins. Eu, por exemplo, eu fui fazer curso até fora do Brasil. E, na ocasião, nunca ninguém tinha feito na América Latina um curso de medicina. No Japão, que é uma dificuldade, porque o Japão é outra etnia, aquilo lá é tudo bizarro para quem não está acostumado. A situação não é fácil. Até para os decaseg que vão daqui para lá, que são filhos de japoneses, têm problema. Então tem que saber como é. No entanto, eu fui enfrentar aquilo, fui enfrentar curso em Hollywood para ver a situação, porque tudo tinha relação com isso. Agora veja, eu estava fazendo o quê? Otimizando os meus fins, que era o processo da conscienciologia. Agora, a otimização mais séria que eu fiz, que me deu mais trabalho, foi a projeciologia. Eu trabalhei no livro 19 anos para fazer aquilo. Agora, tudo para quê? Para preparar a conscienciologia. Agora, tudo de caso pensado, tudo adredemente planejado. Quer dizer, tudo feito com antecedência, pensando. Então, vejo, a primeira coisa que eu sempre falei, eu posso repetir hoje aqui, já a gente está falando em meios e fins. Quais são as coisas que você faz que são seus meios? E quais são, de fato, os seus fins? Uma pessoa que já começa a fazer o currículo vitae dela, ela devia saber o que ela considera como meios e o que realmente vai ser o top, a finalização. Está entendendo? A culminância do esforço da vida dela. No nosso caso, por exemplo, essa culminância ou a qualificação desses fins tem que envolver, querendo ou não, a proex da pessoa. Então, vamos pensar bem, como é que fica isso? Eu acho que quanto mais jovem a pessoa, menos ela vai errar nessas condições. Eu, aos 14 anos, já tinha ideia disso. Agora, por quê? Porque eu sempre anotei muito, pensava demais, lia sem parar, eu cheguei às conclusões muito cedo. E outra coisa, chegou num ponto que veio aquela consciência e falou para mim, isso não é para você. Aí eu criei aquilo, isso não é para mim. Por quê? Aquele povo da mesma idade que eu, não ecoava nada, não tinha ressonância. Eu, se fosse falar com eles, eu estava falando no deserto, eu não falava. Então eu comecei a ter mais amigos, todo mundo mais
20 anos mais velho que eu. Você está entendendo como é que é? 2 décadas. Uma pessoa mais madura, já com a vida sentada. Então eu comecei tudo assim. Eu tive que cortar. Agora, foi isso que me deu problema na hora que eu fui atingir os meus fins. Que eu tive que esperar 2 gerações de vocês para vocês aparecerem. Eu estava muito, vamos dizer, até um certo ponto, precipitado. Que seria o prematuro, o precoce. Eu me antecipei demais ao processo. Mas veja, eu estava certo. No fundo, eu não era um cara nem neurótico e nem eu estava doente com isso. A situação é que eu estava certo. Agora, eu procurei foi não errar muito. Ficar quieto, mais calado. Você está entendendo? Observar mais as coisas. Ouvir mais e falar menos. Até que eu criei esse processo que eu chamo de verbação, que é o estudo da verbaciologia, quer dizer, a ciência do processo. É você, primeiro você faz, depois você fala. Fazer tem que vir antes de falar. Agora, uma boa parte das pessoas falam mais antes para depois fazer. Então, isso. Tem certas coisas na vida que não tem jeito. Por exemplo, nós já estamos falando já há algum tempo em fazer um mega centro cultural holoteca. A gente ainda não construiu. Isso tem que ser feito assim, entende? Isso não tem outro jeito, que é o processo cultural, é o problema da arquitetura, aquela coisa toda. Mas o ideal seria, a gente não pode, você já pensou, fazer aquela construção enorme, tapar com plástico, e depois vamos inaugurar, tira, ninguém sabia o que tinha ali atrás. Não dá para fazer. Então, tem certas coisas que a própria vida humana exige a explicitação imediata do que está se falando. E outras não dão para fazer isso. Você tem que falar antes mesmo para depois fazer. Mas agora, de modo geral, naquilo que nós vivemos, aquilo que a gente executa, o desenvolvimento da programação existencial, o ideal é falar menos, ouvir mais e executar antes. Isso é que é o ideal. Só uma pergunta para ver se eu compreendi. A questão da verbação e da energia que se passa através da verbação, é porque a gente nota, por exemplo, no caso do o senhor coloca com tanta clareza que fica mais claro para a gente entender. Aqui, eu não tenho nada para esconder. Chega num ponto que você não tem nada para esconder. E outra coisa também, dentro de mim há uma convicção com certeza pessoal. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sofro com isso. Os meus conflitos são menores do que a média. Então, a conflitividade, ou isso que eu gosto de chamar conflituosidade, comigo ela é menor. Isso que eu estava falando com o Lisas aí, que eu estava explicando para ele aquela história minha do negócio do vulcão. Estourou o vulcão, está todo mundo alvoroçado, todo mundo doido. Eu estou lá quieto, continuando com a minha coisa. Aí eles olham, aí eu falo assim, qual é a cor da lava? Então, veja, você tem que ter confiança naquilo que você faz. Com o passar do tempo, você tem uma confiança tal que você prevê as coisas mais do que a média. Por quê? Você já olhou tanto, já está tudo organizado, tudo no lugar, que a previsão não tem nada que ver com profecia, nem premonição, nem precognição, não. Eu estou falando previsão de prospectiva. Você tem uma perspectiva natural a partir dos fatos que você convive, que você vive, que você desenvolve. Então, isso dá outra convicção maior, que é a convicção no futuro imediato. Você sabe, o presente nosso é o futuro. Agora, no imediato, isso aí já começa a melhorar a vida da gente. Se você já vê as coisas para onde elas vão, isso ajuda demais. Outro aspecto que melhora demais é a idade. A minha idade, por exemplo, hoje, me ajuda demais nisso. A maioria dos fatos que acontecem com você, ou que vão acontecer agora, oportunamente, vamos dizer, 51% disso, eu já passei por isso. Eu sei como é que foi o princípio, como é que foi o meio, como é que foi o fim. Então, eu já tenho uma jurisprudência sobre o assunto. Veja, jurisprudência da paradireitologia. Então, eu já tenho assentado aquele arcabouço. Agora, veja, isso para mim é de uma
lógica e de uma racionalidade que eu não preciso perguntar a ninguém sobre isso. Aquilo é natural para mim. Então, o que você deve fazer hoje é isso. Você está uma moça, tem muita coisa pela frente. Quanto mais você se organizar com planejamento, adredemente assentado, quer dizer, se antecipa o processo. O problema nosso é esse: quanto mais uma pessoa consegue visualizar o que vai acontecer na frente, só através de previsão, melhor para todo mundo que vive com ela. Agora veja, uma pessoa que melhora a previsão da prospectiva, ela também melhora o processo da memória. Melhorando a memória, vai melhorar a pré-cognição, a retrocognição. Ela enriquece todo o processo da holomnemônica dela, que é a memoriologia. Amplia a visão. Então, por exemplo, ao meu caso, eu sempre tive uma memória que sempre me ajudou demais. Como diz o meu filho, que gosta de brincar comigo por causa do meu acento de mineiro, né? A minha memória, você está entendendo? Então, veja, a minha memória é um negócio muito sério, porque é quase que fotográfica, de elefante em certas coisas. Quem convive comigo sabe. A meninada aí, de vez em quando, esquece tudo, eu estou lembrando o que é. Agora, veja, eu estou tomando um remédio que está me prejudicando a memória. Eu já sei até as palavras que eu esqueci. Eu vejo tudo. Agora, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma senhora, aí nossa amiga, que ela está tomando o mesmo remédio, que eu fui falar no assunto, e ela vai deixar de tomar, por quê? Deu confusão mental na cabeça dela. Ela quis começar a fazer uma associação de ideias e não conseguiu. Ela não está conseguindo articular o pensamento para fazer isso. Isso é início da desorientação. Entende? Aí é perigoso. Agora veja, pois é, mas agora veja, ela é muito menina para isso, ela sabe que é o remédio, então ela vai mudar o remédio, vai dar um jeito. Agora, o remédio, esse remédio, ao estar alterando minha memória, é o mesmo que ela está tomando. Mas eu estou tomando para uma finalidade, ela está tomando para outra. Ela pode mudar, que não tem problema. Agora, no meu caso, eu tenho que insistir para ver para onde nós vamos. Entende? Então, eu estou em jogo. Agora, veja, quem não é cobaia? Todo mundo é. Você vai no restaurante, comeu a sua primeira comida ali, você é cobaia. Você não sabe como é que é, você não tem no conhecimento dali, não sabe nada. Remédio, a mesma coisa. Fruta, a mesma coisa. Gente, a hora que eu já falei aqui, você vai comer uma tâmara dessa super selecionada. Você tem que abrir e olhar. Em 100 que você abre, às vezes tem uma que tem pelo menos 50 bichinhos desse tamanhozinho lá dentro dela. Como é que é possível? Como é que você vai confiar? Como é que faz? Se a câmera é assim, pensa bem o resto. Mas o que você queria falar? Fala aí. Eu queria saber, segundo a evoluciologia, a conscienciologia hoje é meio para qual fim? A conscienciologia? Ela é meio para a sua evolução, né? Se é que você leva a sério. Agora, tem gente que não, é um meio para combater a gente. É um meio para desancar com a gente, né? Está achando ruim que a gente existe. Existe isso. Escuta, ninguém apareceu daquele povo, não. Não tá. Eu estou de olho aí, para a gente ver o que dá, né? Agora, o caso é o seguinte. Eu queria falar para você, não veio então, porque nós estamos off ainda, mas eu vou acabar falando aqui, é o seguinte. A editora lá da Editora e Eventos da Tallinn, da revista Infra, mandou uma carta para mim. E mandou 2 exemplares da revista. Mas você sabe, nós precisamos muito mais do que isso. Então ela falou o seguinte. No olho das novidades, ficamos felizes em divulgar os detalhes da sua arquitetura e infraestrutura, assim como as ideias propostas para tal espaço. Estamos sempre abertos às novidades. É importante lembrar que a revista Infra, publicação mensal da Tallinn, editora, tem circulação nacional para profissionais da área de facilities, gerenciamento predial, patrimonial, edifícios comerciais, empresariais, hotéis, flats, hospitais, bancos
escolas, universidades, construtoras, incorporadoras, escritório de arquitetura e para fornecedor de tecnologia, produtos e serviços. O nome dela é Érica Marcondes, é editora. Agora, mandou aqui a revista de novo com o processo tertuliário, único do planeta, fica em Foz do Iguaçu. Eu estou só te falando que a gente recebeu, mas seria bom ter mais para a gente distribuir a revista, porque tem gente que está querendo ver isso aqui. Talvez era o caso, por enquanto, de tirar uma série de xerox desse artigo, né? Vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Agora, outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a Cecília aí trouxe aqui os dados dos fatos insólitos, aqui as coisas que tem na internet, e aqui aconteceu uma coisa que essa é nova para mim, eu estou aprendendo mais essa, que isso eu nunca vi, com todo o meu processo. Você sabe que a minha medicina, a odontologia minha, por exemplo, já tem quase 50 anos, agora a medicina está caminhando para isso. Agora aqui, ó, veja bem, homem tinha árvore crescendo no pulmão. Vocês já viram falar nisso? Eu nunca vi falar uma coisa dessa. Agora veja, e é verdade, está aqui a foto. Dentre as coisas que o médico pode supor que estejam provocando dores pulmonares em seu paciente, imagine que o crescimento de uma árvore não é das primeiras opções. Mas Ayrton Sidorkin, de 28 anos de idade, tinha mesmo uma planta brotando dentro do seu corpo. O caso ocorreu na região dos Urais, na Rússia. O nome dele é Artyom Sidorkin, parece Ayrton, Artyom. Reclamava de dor no peito e relatava aos médicos que tossia sangue. Os cirurgiões imaginaram que iam retirar um tumor do pulmão do homem, mas encontraram uma planta de cerca de 5 centímetros crescendo no interior do órgão do paciente. Quando me disseram que havia encontrado uma árvore no meu pulmão, pisquei e acreditei que estavam delirando, contou o homem. Conforme a turma lá, os médicos acreditam que Artyom tinha inalado uma semente de abeto, sabe? Que é aquela árvore conífera comum na América do Norte, na Ásia e na Europa, na Rússia tem isso. E que depois começou a brotar em seu pulmão. Agora, aí o cara pergunta aqui, o nome dele é o André Crespani. Ele pergunta, e se a plantinha não tivesse sido retirada, será que daria frutos? Agora, ó, tá a foto da plantinha aqui, ó, realmente está lá. Está crescendo no pulmão do cara. Agora, a semente é um bicho sem vergonha, né? Eu já vi semente crescer em certos lugares, impressionante. De modo que dentro de pulmão é a primeira vez que eu vejo. Agora, não é interessante a situação? É vivendo e aprendendo. Olha lá, passa para ela, porque isso é da área dela aí. O abeto aí, o Brasil também tem, em certos lugares ele tem, né, o abeto. Agora, isso aí é planta lá, que o Balzac fala lá da Europa, aqueles negócios todos, ele fala também em abeto lá. Agora, de modo que é isso. Tem gente que cresce árvore no pulmão, outros crescem árvore na cabeça, não é isso? E às vezes árvore podre, né? Tem certa semente esquisita dentro do cérebro. Isso aí é um negócio sério. É? Pois é, o tronco oco da cabeça. Falar em crescer, na página 26, em neossinapsologia, sim, a catálise das neossinapses. Eu creio que o senhor... A catálise da neossinapse se dá quando a pessoa começa a avançar, principalmente na área evolutiva de desenvolvimento dos processos, por exemplo, com parapsiquismo. Então isso aí amplia o modo da pessoa, as abordagens dela perante o mundo, e isso aí tem que criar ideia nova, porque o processo do parapsiquismo é coisa totalmente nova em geral, né? No caso da longevidade das pessoas a partir, assim, novinhas, assim como a gente, né? Para o aprendizado, você acha que o parapsiquismo vai ajudar nesse processo do aprendizado, da criação de novas sinapses? Toda pessoa que esteja lúcida. Sim. Agora veja, eu vi isso muito jovem,
Então eu falava que havia regeneração cortical do cérebro. Todo mundo ria de mim. Eu já falei isso aqui. Hoje, a medicina, esses anos de pesquisa, eles admitem isso. Agora, então, veja, uma pessoa de idade, mesmo que seja tudo de cabelo branco, você já perdeu os cabelos todos eles já azularam, quer dizer, foi embora. Mesmo assim, a pessoa pode, se ela estiver lúcida, se ela não tem um processo mais sério, neurológico, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a renovação, ela se dá sempre. Agora, é lógico, tem as faixas etárias da pessoa que ela assimila melhor certos tipos de conhecimento. Então, por exemplo, hoje está provado que entre mais ou menos 3 a 5, ou dos 2 aos 5 anos de idade, é uma fase de inputs. A criança assimila com muito mais facilidade. Sim. Mas, por exemplo, ela pode assimilar uma língua, mas é preciso ter cuidado. Porque eles já viram que quando ensina várias línguas para uma criancinha pequena, ela pode ficar com gaguez depois. Então, houve uma acumulação. Houve um processo, colocar o carro adiante dos bois. Isso, então, tem que examinar a capacidade da criança em matéria de acuidade, de assimilação, de aprendizagem. Agora, isso aí o povo não estava esperando, esse negócio da gaguez. Eles descobriram isso agora, foi do ano passado para cá. É um negócio sério, muito sério. Porque eles estão ensinando um monte de idioma logo. Então, fica aquela criança que, na verdade, ela não tem uma língua nativa, ela tem 3 línguas nativas. Então, isso aí há uma sobrecarga de cognição. Eu tenho me observado, né? Eu fui aprender computação já com 58 anos. Sim. E estou me aventurando em outros aprendizados aí, as pessoas que estão trabalhando comigo. Eu já contei o caso da minha mãe. A minha mãe tocava bandolim. Um dia ela viu um acordeon que ela nunca tinha pego nem na mão. Então ela resolveu estudar aquilo. Alguns meses depois, ela dava concerto de acordeon. Ela tinha 60 anos. Então, veja, isso aí é... E outra coisa, ela já estava bem usadinha, a vida foi muito difícil para ela, cheia de tragédia, cheia de problema. E ela morreu 7 anos depois disso. Mas ela estava bem lúcida nessa ocasião e conseguir dominar acordeon tem que, sabe, os reflexos. Eu tenho me observado, até porque eu já tive um problema neurológico que eu fiquei bem avaliada por causa daquela grande cirurgia que eu fiz, né? Me deram uma dose cavalar de anestesia. Então isso me prejudicou e eu vim recuperando através da sua teoria que o cérebro se renovaria a partir da motivação. Pois é. Né? A partir da motivação, que eu lembro daquele simpósio do cérebro. Ela fazer, ela repetir, ela insistir no trabalho, na tarefa que ela quer. O trabalho é esse. Agora, eu acho que idade é uma coisa secundária. O problema é a lucidez. Eu tenho observado isso. Aqui, ó, com o tempo a gente vai chegar a essa conclusão. Idade, gênero, a própria formação cultural da pessoa, tudo isso influi muito. Mas se a pessoa tem muita lucidez, ela vira mesmo, em qualquer época da vida. Nessa sequência, professor, dessa ideia, a base, né, de formação da pessoa, por exemplo, sua mãe tocava outro instrumento, então ela tinha uma base musical. Era muito fácil. Isso então já tinha uma estrada aberta, ela tinha muita habilidade manual, e ao mesmo ela tempo ela tinha reflexos manuais. adequados, digitais. Para ela foi fácil isso. Então essa base ela, exemplo, ela é importante também na terceira e na quarta idade. Alguns anos depois ela tinha dificuldade com o elevador. Ela não se sentia bem no elevador. Ela não está acostumada com isso, está vivendo sempre no... Aí, ó, em pessoas do interior que vai para a cidade e tem o elevador para subir, tem gente que sobe 20 andares. Como eu vi isso lá em Belo Horizonte. Tem medo do processo. Medo do elevador. E outra coisa, já tem medo na hora de apertar o elevador, para chamar o elevador. Isso tudo eu vi, isso aconteceu com ela. Foi o primeiro sinal que eu vi que ela estava começando a ter alteração.
entendeu? Que antes não tinha nada. Eu levava, a gente ia para o Rio, saía lá de Uberaba, ia até o Rio, eu levava, nós andávamos na praia de Ipanema, que eu tinha já apartamento lá, entendeu? Ela toda de maiô, toda arrumada, ela gostava muito de se mexer, entende? Muito séria, e mais de 60 anos comigo na praia, e nadava, entrava na água, aquela coisa toda, ela gostava disso, entendeu? Agora, ela é o seguinte, a minha mãe tinha um temperamento que não é fácil, né? Ela era versátil, ela topava tudo e se interessava por tudo, ela era uma pesquisadora, ela se interessava por tudo. Ela conhecia um monte de coisa de culinária, de bordado, de arte, você está entendendo? De flores, jardim, tudo ela sabia, discutia, entrava naquilo, e tinha uma certa experiência, esse negócio da época do interior. Então, isso aí é muito importante para manter a vitalidade da cabeça. Desde que eu cheguei aqui, hoje eu cheguei um pouco mais tarde, mas eu senti assim, um padrão de energia, já uma bolha energética bem grande. É lógico, tem um arco voltaico aí. Mas o que está de diferente aqui hoje? É porque tem gente aí, nós temos várias personalidades de alta estirpe aqui hoje, que aquelas são as pessoas que estão lá em cima, lá, ó. São todas aí, de várias áreas aí, inclusive de educação, parece que tem, né? Tem uma série de condições aí. Fala aí, você que sabe aí, a turma, apresenta a nossa turma, faz favor. Cadê o microfone? Então é isso, elas estão enriquecendo a atmosfera nossa hoje. Eles fazem parte de uma ONG chamada AFA, que é a Associação de Fraternidade e Aliança, que eles trabalham com jovens, adolescentes, crianças de 2 a 14 anos, em condições de risco. Eles atuam na área do Porto Meira, do lado do CAIC, e aqui nós temos presente assistente social, pode levantar o braço, nossa assistente social, tem a nossa diretora administrativa, Cristina, tem a nossa coordenadora pedagógica, Cleusa, tem a nossa assistente administrativa também ali, a Suzane, que faz parte da internet, tem o nosso estagiário de assistente social também, que veio junto para ver o trabalho, como é que é. Temos aqui a nossa artesã, né, que trabalha de costura, que é a nossa Ingrid aqui, e tem a nossa auxiliar de enfermagem, que faz atendimento a crianças também, que trabalha na brinquedoteca. Muita gente técnica. Agora, gente, umas palmadas para essa turma. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês, que nós não merecemos tanta gente de alta estirpe técnica aqui conosco. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa aí mais, né? Para não ficar por trás aí, né? Por baixo dessa situação. Muito bom isso aí. Mas vocês ainda têm mais alguma pergunta, porque daqui a pouco nós vamos ter que parar aí devido ao arco voltaico. Vai entrar um arco aí de eletricidade na história, então vai dar choque, não é isso? Tem mais alguma coisa que ficou? Você quer o microfone? Professor, o senhor comentou aquela hora sobre mutilação. O senhor falou sobre mutilação. Eu gostaria de saber se a circuncisão e a cirurgia de fimose também é um tipo de... É também, isso tudo nós chamamos de idiotismos culturais. A circuncisão e a infibulação, você sabe, é a mutilação feminina, sexual feminina. Agora, veja, são 28 países, até há pouco tempo, eu não sei se agora algum país desse já melhorou, mas o que eu fiz o levantamento são 28 países que ainda permitem a infibulação. Agora, a circuncisão parece que até mais do que isso. Inclusive, os judeus fazem circuncisão, essa coisa toda, não é só árabe. Agora, você sabe, árabe e judeus são tudo primo, é tudo a mesma família. E a maioria desses países são todos dessa área, e tem alguma influência. E quando tem orientação médica? Cirúrgica? Não, médica que tem é quando tem fimose, alguma coisa no homem. Isso é outra coisa. E outra coisa, esse negócio de falar que é muito bom fazer a circuncisão, como alguns judeus querem falar, porque aquilo evita dar câncer, isso é conversa fiada.
A maior piada que tem, já que isso é uma piada que eles fizeram séria, nós vamos também fazer a piada nossa séria, que eu já falei aqui, que é o seguinte: quando corta o processo aí, e da fimose, que a pessoa precisa, porque não precisa de cortar tudo, chama prepúcio. Não deve tirar esse prepúcio todo. A coisa é em parte, tem que tratar daquilo. Por quê? Geralmente ocorre a fimose porque está fechado demais ou porque falta higiene. Havendo essas coisas, tudo melhora, não precisa de nada, o prepúcio pode continuar. Agora, quando há a exérese, o corte, a eliminação, a mutilação do pênis da criança, e fica, então, aquilo sem prepúcio, o que acontece? A sensibilidade da glande, que é a cabeça do pênis, desaparece. Por isso que eles falam que tem aquele livro lá de New York, que eles vendem e custa, parece, naquela ocasião, era $22. Entende? Então está lá assim, sexualidade judaica. Você está entendendo? Você abre o livro, é tudo só página em branco. Por causa disso. Você está entendendo? Por quê? Agora veja, eles mesmos, às vezes, uma das moças que vendiam isso, numa das livrarias de New York, e eu perguntei para ela, por causa do nome dela, se ela era judia. Ela está vendendo o livro. Assim, isso não cria problema para os seus contemporâneos, né? Qualquer coisa, conterrâneos. Não tem nada. E a bela livraria que ela tem, fora de série. Eu comprava muito livro dela lá. Agora, estava aquele livrão encadernado, $22. Você abria só página em branco. Mas tinha o título, tudo bonitinho, então. Você está entendendo? Sexualidade judaica, judia. O negócio é a sexologia do judeu. Então, só página em branco. Divida o quê? Isso aí. Agora, é a piada. Isso aí é piada internacional. Em New York isso é normal. Lá tem muito judeu, etc. Está tudo em casa, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte. Existe um negócio, viu, e isso é muito mais sério para mim, a meu ver, que é uma orientação básica, um princípio para quem já estudou muito o processo de fisiologia e a biologia humana, é o seguinte: a biologia humana não admite nenhuma intervenção nela, ela não admite mutilação, se insurgir contra os princípios que ela tem. Toda vez que a pessoa faz isso, dá conta, é problemático. Então, a gente só deve fazer cirurgia ou cortar alguma coisa ou eliminar algum pedaço do corpo quando não tem outra saída. Mas à toa, apenas para isso, para evitar isso, por isso que eu sou contra o processo da salpingectomia, sou contra a deferentectomia, que você sabe que é do homem. Isso tudo é um negócio, é vasectomia que o povo gosta que chama, né? Mas o nome é deferentectomia. Eu sou contra isso tudo, por quê? Isso é mutilação. A hora que você corta, está faltando alguma coisa. Esse é o motivo, por exemplo, que eu deixo a minha barba crescer, é o mesmo princípio. Se eu tenho barba só cheia, olha só, eu tenho que deixar. Isso faz parte do meu corpo, isso tem que ter alguma utilidade. Nada do corpo foi feito à toa. Agora, o cara vai lá, todo dia tem um trabalho miserável aí, está cortando a barba, está limpando a cara, todo dia, mas uma besteira. O que é que não deixa o negócio? Agora veja, eu com o tempo fui descobrindo que realmente, com a barba, a gente melhora o processo do laringo-chakra. Eu estou com 77 anos, falo desde rapazinho, por causa dos processos meus, das concentrações de mocidade, aquele negócio. Estou aqui, aos pilares da glote, eu aguento falar para vocês 2 horas todo dia. Na minha idade isso não é fácil. Agora, eu acho que, em parte, e essa barba me ajuda nisso, que é o processo de energia, a fixação do problema do laringo-chakra. Então, isso aqui tudo tem o tônus energético, você está entendendo? Aquilo que aguenta o processo da energia. Na questão do homem, isso é importante. A gente tem que lembrar o seguinte, que o homem é forte no cardio-chakra, mas é mais fraco, sabe, no laringo-chakra. A mulher é o contrário, ela é fraca no cardio-chakra e é forte no laringo-chakra.
Quem é que fala mais? Entende? Então, isso tudo aí, eu sempre falo aqui, que quanto a fato, é difícil da gente encontrar. Isso é muito sério. Tá certo? Obrigado. Agora, como é que é? Está na hora aqui? Vamos. Você quer... Só lembrar para desligarem os celulares, quem precisa sair ou se mexer durante os atendimentos, aproveitar os momentos dos comentários e evitar se mexer durante os experimentos. As pessoas que passarem depois do arco voltaico serão encaminhadas no setor B. Obrigada.
Agora, gente, hoje pela primeira vez, a Rose Garden, ela mesma passou energia. Para uma das pessoas aí foi mais nítido. Eu notei direitinho o jeito dela. Agora, tudo é o processo da especialidade, né? Quem passou mexe na área. Você está entendendo aqui? Ela passou para a pessoa que... E é o jeito do processo da ectoplasmia. Agora, é impressionante. A hora mudou tudo, apareceu a dimené, ficou tudo branco. Agora, efeito físico mesmo. Ela é boa nessas coisas. Pois é, mas agora ela parte através do verde, né? E aqui o nosso ambiente é muito bom para isso. Está verde o tempo todo. Nós estamos no outono, as folhas estão caindo, está tudo verde. Olha a paisagem, está tudo verde. Pois é muito estranho. O processo nosso aqui é incrível. Há uma, vamos dizer, desmoralização do inverno, uma desmoralização do outono. É esquisito, mas é. Você não acha? Você que mexe com isso? Valdo, enquanto estava acontecendo aí o campo, as energizações, me veio a seguinte indagação. Você acha que seria possível fazer o arco voltaico por etapa? Igual, por exemplo, senta uma pessoa, pensa na outra e se faz um trabalho de energia muito... Não, esse é processo de assistência, igual o arco voltaico tem que ser feito desse jeito aqui, mais é bobagem. Mas é contato, é transmissão de energia, isso tem mil tipos de modalidades, né? Ele acontece direto naquela consciência ali. Você não pode transferir. Pois é, não. O problema é bem específico. É bem específico. Você veja, mesmo sendo bem específico, varia. Varia bastante. Aqui nós tivemos, vamos dizer, transmissões de mais de 10 tipos de maneira, modalidade. Foi. Hein? A cirurgia às vezes ocorre. Teve um caso aqui que foi verdadeira cirurgia. Eu até pedi para ficar 3 dias sem fazer exercício, sem nada. E a pessoa sentiu. Às vezes sente. Outra coisa, é preciso ter cuidado quando faz isso, porque os reflexos da pessoa às vezes ainda não estão 100%. Ainda está em convalescência. Tem que esperar Precisa mesmo do repouso. Que às vezes é muito. É muita coisa. A pessoa pode ter um acidente, ela cair, entende? Ela fica desfalecida, alguma coisa. Isso aí é perigoso. A questão da Rose Garden foi logo nos primeiros, num dos primeiros? Não. Foi mais para o final? Foi agora para o final. Agora, veja, ela estava ajudando alguns casos, mas esse aí não. A hora que entrou a nossa amiga aí, ela tomou conta da situação, sabe? Eu já não participei praticamente nada, foi só ela. Agora, a hora que ela me deixou, eu olhei, está tudo branco, a situação toda. Você está entendendo? Mudou tudo. Agora, é um processo de afinidade. Eu nem pensei nela, no caso aí da nossa amiga. Mas você sabe, ela trabalha com os negócios aqui, justamente na área dela, da Rose Garden. E a energia é desse tipo mesmo, mais tranquilo, com os processos da botânica, o ectoplasma, o fitoectoplasma. Bem nítido, bem claro, óbvio. Agora, esses dias nós temos tido muita assistência aqui dentro das coisas. Sempre tem, né? Mas o que eu estou falando é assim, específico dentro disso. Tinha gente aí que estiveram recebendo agora, inclusive a Rose Garden com esse negócio esses dias agora. Eles andaram assistindo. Eu estou falando com CX. Nós tivemos gente aí. Valdo, você pode comentar a questão dos remédios, a influência dos remédios? Que você chegou a falar? Não, o que eu estava falando no caso da Mala é o seguinte, parecia que ali era um processo que os remédios que ela está tomando, você deve estar tomando alguns remédios mesmo, que eu não estou sabendo, mas ela deve estar tomando. Agora, esses remédios aí com a conjugação dele, que é aquilo que eu já falei aqui, que dá uma interação farmacológica na situação. Isso, então, cria reações adversas na cabeça da pessoa. Criando essas reações com o tempo, ela pode agir também, que vai criar um processo que pode criar um bloqueio.
Então, da interação de medicamento pode aparecer um bloqueio cortical. Isso é uma coisa séria. Por isso que eu falo que há medicamentos que são assediadores. Esse que eu estou tomando, ele é muito bom por um lado, mas ele cria problema por outro. Já eu estou tomando um outro agora concomitante, que é problemático. Foi por isso que eu emagreci também, em parte, foi devido a esse remédio, porque é um remédio que não é para emagrecer, mas tem gente que está tomando para emagrecer. E eu agora preciso estar sustentando o meu corpo, porque a dosagem que eu estou tomando 2 dragas das grandes todo dia. Claro. E juntas. Agora, o que se passa? Se eu não tiver cuidado, eu vou abaixar mais meu peso. Eu não quero, porque eu estou no peso. Há uns 3 dias, eu tinha abaixado 1 quilo. Eu já recuperei. Agora, a melhor coisa que eu acho é recuperar o peso. Que a gente pode comer. Você está entendendo? Porque eu não posso comer nunca nada. Está entendendo? É um problema. Agora, Valdo, então, esses remédios eu observei nessas 3 semanas, claro. Agora, eu senti direitinho, e eles falaram para mim, ó, tem um processo de medicamento aí. Bloqueio no Por isso que eu falei, claro. tontura, sabe, lapsos, coisas Pois desse então. tipo. Agora, eu estou tomando um que dá lapsos e o outro que emagrece. Agora, o que Você podia passar o que emagrece. Se eu não tiver, mim, pois é, mas eu não posso. Se eu for falar isso aqui, outro. todo mundo vai querer emagrecer com isso. Não pode. E outra coisa, o remédio que eu estou tomando, eu não estou com aquela doença dele ainda não. É tudo um processo de prenúncio, entendeu? De fazer profilaxia. Mas é uma boa. Agora, eu estou aguentando a barra, estou olhando tudo. O problema é que eu estou passando um período da minha vida que eu estou verificando tudo. Como é que eu penso, como é que está assim. Agora, ontem eu estava mostrando, por causa desse remédio, o que é que eu escrevi nas minhas notas. Certo, porque alguns remédios que eu estou tomando são os mesmos. As coisas na minha cabeça, mas aqui eu escrevi. Campanha anti-medicamento, quer dizer, antifarmacológica. Anotar mais e de imediato, não deixar nada para depois, não confiar na memória. Nunca fiz isso na minha vida. Porque afeta, Não, esse meu está afetando de uma maneira de doido, né? Eu contei para vocês, eu esqueci como é que era, que escrevia vocábulo, como é que era a palavra. Eu lembrava que a palavra era grande, etc. Agora veja, vocábulo é uma coisa que eu escrevo isso todo dia, né? Pelo menos, por exemplo, na etimologia fala em vocábulo, na cognatologia fala em vocábulo. Você está entendendo? Essa parte inicial do verbete que nós temos, que é da conformática, fala em vocábulo todo dia. Vocábulo, palavra, expressão, termo, étimo. Eu tive brancos. Agora, é esquisito, como é que eu vou esquecer a palavra dessa? Então você vê, era um lapso mesmo, é um processo da hipomnésia, bem claro. Agora, Valdo, esses de uso contínuo, porque tem remédio que entra e ele não tira mais. Esse é o problema. Mas aí é que você tem que recuperar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o jeito é se alimentar bem, por outro lado, para manter a imunidade do corpo, alguma coisa. Mas aí vira uma baleia, Valdo, o problema Pois é é, que mas o problema é o seguinte, coma a fruta do jeito que eu faço. As frutas que seguram isso, desde que você não abuse. Uma pessoa, por exemplo, mesmo que ela tenha diabetes, ela pode comer 5 frutas por dia. Isso é prescrição que está aí, está por todo lado, aí os livros técnicos. Agora, esse remédio de aspirar, por exemplo, que é todo dia, né? Faz aspirar, a rodinha. Isso aí é um perigo. Esse aí é o mais bravo. Agora, precisa ver se tem corticoide, como é que é, por causa dos processos dos pulmões. Isso aí tem que ver com calma. Eu já tomei desse remédio. Outra coisa, tem um da boca e tem um do nariz. Os dois. E outra coisa, eles são bons. São ótimos. O negócio que funciona aqui, fonôcia. O negócio é que fonôncia. Vale a pena. Entendeu? Mas agora, tem que marcar as coisas. Uma outra coisa, veja os seus compromissos. Estabeleça uma coisa mais suave. Procure ter mais tempo para dormir, para descansar. Não fique com raiva, aqui, não fique com raiva da Malu, porque a Malu não quer dormir. Você está entendendo bem que eu estou? Que isso pode estar acontecendo com você. Sem fazer nada. Eu fiquei 3 semanas totalmente
parada. Pois é, mas agora veja, arranja algum filme que possa te ajudar. Eu já vi tudo que tinha Pois direito, do avesso, ao contrário, tira um, finge que é outro. Não dá. Agora, eu, por exemplo, a minha saída é o seguinte, eu começo a trabalhar, eu sintonizo, vou para o mental soma. Aí eu funciono, dá um resultado fora de série das minhas coisas. Mas eu preciso ter muito cuidado com isso, porque senão eu posso falhar na parte física. Toda vez que a gente sintoniza demais o mental soma, você pode falhar no outro extremo, que é a parte intrafísica. E eu preciso estar sempre julgando com essas coisas. Agora, sempre foi assim, independente de remédio. Agora, eu quero dizer, eu estou passando uma fase boa, muito boa, com todos esses remédios. A cabeça que eu estou com ela, em matéria de coisa, por exemplo, eu sintonizo você aqui um pouquinho, ó, eu faço a diminuir na hora que eu quero. Eu estou assim qualquer hora, qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas no geral, isso é um absurdo. Isso mostra que eu estou devassado, você está entendendo? Que eu estou livre, que não há impedimento. Isso. Então, veja, a gente tem que saber conviver com remédio e com alimento. A barra é pesada. Quanto mais idade, mais a gente tem que saber mexer com isso. Não tem jeito. Agora, por exemplo, tem remédio que é um perigo. Eu estava lendo agora um caso lá da notícia, que a mulher comeu também muita fruta, intensivamente, a toranja. Aí deu um processo na perna dela. Que ela ficou tarada com a toranja, começou a gostar de comer muita fruta, comeu toranja demais. Você sabe o que é toranja? Agora, o que é? Deu um problema na perna, na circulação dela, por causa da toranja, que aquilo realmente, a laranja braba, que a toranja é muito forte. Ela tem muito ingrediente. Piorou. Então eles mostram lá o processo, a fotografia lá, a cena, o retrato da coisa, o que é que deu. Foi toranja. Então veja, não se pode exagerar em matéria de fruta. Isso não é aquilo que eu falo. O cara pode comer 5 frutas por dia, então ele come 5 melancia. Vai dar uma dor de barriga nesse cara, danado. Não é possível. Então a gente tem que ver os limites daquilo que a gente usa. É a saída. Agora, é preciso de arranjar algumas coisas que ajudam, sabe? Por exemplo, usar lá o travesseiro que eu falo, que é aquele pão italiano, que às vezes se a pessoa se der bem, ele tem um leve alho, um pouquinho assim na história, mas aquilo é bom. E usar aquelas tipo de papel que a gente usa, que você sabe, é o papelão, que eu já coloquei isso em... tem verbete aí, são 7 tipos atualmente que eu uso. Agora o ligeiro, ele é muito bom, aquilo é uma boa para segurar a situação. Agora, o que eu vejo, Marlon, uma coisa, veja a sua comida de modo a fortalecer você. Não faça dieta que vai enfraquecer você, porque senão piora tudo. Porque pode abaixar as defesas, se não tiver cuidado. Eu sempre olho isso. Agora, eu estou disposto. Essa noite eu trabalhei das 2 às 6, e foram 2 temas diferentes, fazendo 2 verbetes. Um já estava começado, o outro não tinha nada. Eu comecei da estaca zero, terminei tudo. Agora veja, eu não brinquei em serviço. Cada um está com 10 máximos. E tudo ali, feito no computador, com os negócios todos. Então veja, eu estou com a corda toda. Não adianta o vernáculo não aparecer, que eu dou um jeito de aparecer outro lugar. Você está entendendo como é que é? A gente dá um jeito. Agora, eu anoto todas as minhas falhas. Pois é. Agora, esses dias não apareceu mais nada de esquecimento mais sério, não. Agora, essa palavra aí me chamou a atenção. Porque isso está mexendo no processo mnemônico nos 2 hemisférios. Eu não acho que é só um. Eu acho que memória é uma coisa mais complexa. Gente, eu vou responder aqui, que já está mais ou menos no horário. Pode ocorrer a fazer assistência ou acoplamento com repercussão no soma, dor física, e permanecer por períodos que variam distante, dias ou meses? Não. Se tem assistência, pode ser um desconforto, até uma certa dor, mas aquilo é temporária, transitória, fugaz. Se permanece muito tempo é porque tem boi na linha, preciso examinar.
Em que tipo de situação que isso ocorre? A CONSIM se disponibiliza, ao fazer a diferenciação, dá início à assistência? Qual a ligação entre a CONSIM que assiste a Consciex e a Consciex assistida nesse caso? Isso aí varia de pessoa para pessoa, muito difícil da gente falar. Teria que examinar o caso com mais detalhes. Isso aí está muito pouco. Não dá para a gente falar muita coisa, não. Agora, o caso todo, vamos fazer bem claro aqui, deixar bem claro isso aqui. Se permanece por período que varia distante, meses ou dias, é porque tem alguma coisa errada. E outra coisa, não consertou. É preciso de levar para a lataria de novo, para fazer lá a lataria e melhorar essa situação. Dentro do possível, eu me organizo sempre para focar a assistência. Porém, em certos episódios extrafísicos, ainda não tem total controle em algumas situações de assédio nos sonhos lúcidos. Quando acordo no intrafísico, fico decepcionado com minhas atitudes, não focado na cosmoética. Por que somente no intrafísico tem certeza de minha falta? O que fazer para ter constantemente o discernimento cosmoético em todo sonho lúcido? É não ter mais nenhum pensamento anticosmoético, que você deve estar tendo na vigília física ordinária, está na cara, senão não teria depois. Então a primeira coisa é o seguinte, não pense mal anticosmoético, nem do que eu estou te falando. O processo todo é esse, tem que pensar positivo, porque senão aí mostra que você tem alguma pensionização anticosmoética para ficar assim. Senão não teria repercussão depois. Tudo que acontece extrafisicamente é um reflexo da parte física da pessoa. Uma coisa influi na outra, não tem dúvida. Tenho 46 anos, estou começando a minha TENEPS hoje. E gostaria de ajuda em uns esclarecimentos. Já li o manual. Pretendo fazer a TENEP no meu quarto, mas esporadicamente posso não ter à disposição. Então não comece. Tem outro quarto que posso usá-lo nesses casos, mas nem sempre. Olha, o melhor é você arranjar um quarto mais fixado. Não fica mudando assim não. Para quem está começando, isso não é bom. Porque nunca se sabe o que é que foi usado naquele quarto. E a influência dos bagulhos energéticos dos ambientes influi demais no processo da TENEPS. Como é na minha casa, na mesma casa, se eu posso alternar quando for necessário, é bom evitar isso. É isso que eu estou insistindo com você. Tenho uma namorada e às vezes durmo na casa dela. Posso escolher um local lá e fazer a TENEP nessa ocasião? Sim. Às vezes é bom ver se tem um lugar. Agora, se puder, leva a chave com você desse lugar. É contraindicado fazer a TENEPS deitado? Não. Começa assim e vamos ver o que dá depois. As coisas são por aí. Está tudo certo. Agora, evite fazer o início da TENEPS em locais alternados. Só isso que é bom pensar. Nossos comerciais, então, por favor, uma coisa. Abriu online? Abriu. A que hora? Só agora no fim? No fim, não, estava terminando o arco voltaico já. Ah, tá certo. Então tá bom. Em relação a esta tertúlia de hoje, foram 13 votos online, 3 perguntas respondidas online, 14 perguntas presenciais, 128 assinaturas no livro de presença, 24 praticantes da técnica da Invexis e 20 experimentos do arco voltaico. Após a leitura dos verbetes, vamos ter 2 recados, Eliana, acoplamentário, Juliana, a Sinvexis. Bom, pessoal, temos 16 verbetes para a tertúlia de amanhã. Ajuizamento pessoal. Autocomprovação. Circularidade contígua. Comunicação modular. Cosmopensenização. Fato orientador. Linha de abertura. Macroconsciencialidade. Mega-tarefa final. Palco existencial. Parasitismo. Personalidade complexa. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Público-alvo conscienciológico. Realização humana. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para os últimos convites para o acoplamentário.
Esta semana, sexta-feira, dia 24, nós iniciamos a complementar com o tema sobre o estado vibracional, para todos que estão investindo no domínio das energias, em melhorar e ampliar o conhecimento com os processos bioenergéticos. Professor Alex Steiner e professor Nário Takimoto serão os epicons desse curso. Nós ainda temos vaga, mas já estamos aí encerrando a questão das inscrições. Todos aqueles que têm interesse em melhorar e ampliar o processo de estado vibracional estão convidados a participar. Para os teletertulianos, nós estamos com uma promoção excelente, vale a pena aproveitar a oportunidade. Para esses 3 meses, abril, maio e junho, vocês pagam apenas de R$ 110, abaixando aí praticamente 30% do evento. Vale a pena conferir, liga para o CAEC. 045 3525 2652. Ok? Muito obrigada. Boa tarde. Eu queria divulgar aqui para vocês a Biocam, a caminhada bioenergética, que vai acontecer no próximo sábado, dia 25, pela manhã, das 8 às 13 horas. Vai ser no Refúgio Biológico de Itaipu. Para quem não conhece ainda, é uma oportunidade, um local turístico daqui de Foz do Iguaçu. E nós vamos fazer uma caminhada, né, no caso, exercício físico e também práticas bioenergéticas, com o objetivo de fazer uma desintoxicação holossomática, uma soltura das energias. Então, para quem tem dificuldade também em trabalhar energias em locais abertos, fora de sala de aula, local controlado, é uma boa oportunidade. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o pessoal da Sinvex ou pelo e-mail cursos@sinvexes.org. E quem quiser fazer inscrição agora, pode me procurar, tá bom? Obrigada. Ganhou o verbete, autocomprovação com 7 votos. Boa tarde, até amanhã.